Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito.
expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. Paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Se você quiser, só não repare na bagunça do meu coração. Já faz um tempo que também não moro mais em mim. Então ouvi você bater na porta e quis abrir. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você.
melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim, oh, mora em mim, Pai. Mora em mim. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém, porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja a sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, A casa é sua. pode entrar, eu abro a porta para receber você. E cada canto vazio Pode preencher com tudo que tem de melhor. eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim, mora em Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus, bom dia! Bom dia a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que é membro da IBCT, você que congrega conosco, você que faz parte também desta congregação online. Nós estamos reunidos em nossos lares, em nossas casas, para celebrar e bendizer o nome do Senhor. Você está no canal IBCT, TV IBCT. E aqui você encontra conteúdos que irão trazer edificação para você, para a sua vida, para a sua família. Nós temos, por exemplo, as nossas classes da Escola Bíblica, onde você pode estudar a Palavra de Deus através das nossas videoaulas. Se você ainda não conferiu as aulas de hoje, não deixe de separar um tempo para que ao longo desta semana você possa assistir a aula, ler a sua palavra e meditar assim no conhecimento, no conteúdo da palavra de Deus para o seu crescimento e para a sua edificação. As nossas crianças também têm o seu conteúdo aqui da Escola Bíblica e os adolescentes se encontram todos os domingos pela manhã às 9h15 na sala do Zoom para a sua aula. Participe conosco. Estude a palavra de Deus, porque nós só temos a ganhar com isto. Quero convidar você a orar neste instante, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, eu quero engrandecer o Teu nome nesta manhã. Obrigado pela oportunidade
que nós temos mais uma vez de estar reunidos em tua casa, em tua presença. Casa do Senhor, casa de adoração ao Senhor, é o nosso ser, é o nosso coração. Por isto, nós te pedimos, recebe a nossa adoração nesta manhã. Fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, através da tua palavra, ao coração de cada pessoa que está aqui, que está conectada conosco, que está unida ao Senhor através deste tempo de louvor ao Senhor, para que ao final dessa celebração nós tenhamos a certeza do encontro contigo e de como fomos alimentados pela tua palavra. Recebe assim, ó Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não deixe de curtir a nossa transmissão, não deixe também de ativar as notificações do nosso canal e, se você puder e quiser, envie o link dessa transmissão para outras pessoas. Faça isto, envie este link para que mais pessoas possam ouvir um pouco a respeito da palavra de Deus. Hoje, durante o nosso culto, nós vamos continuar com a nossa série de reflexões pensando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Semana passada falamos sobre as Escrituras Sagradas e hoje iremos falar a respeito da fé. É daqui a pouquinho. Continua com a gente para que você possa ser também alcançado pela palavra de Deus. Agora eu quero falar de hoje à noite. Sim, hoje à noite na nossa celebração presencial, a partir das 19 horas, nós teremos um momento de celebração, de adoração ao Senhor e também de gratidão pela nossa campanha de missões nacionais 2020. É a nossa mobilização neste ano com o tema Porque Ele me amou. Sim, como nós lemos na palavra de Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso eu quero desafiar você, quero encorajar você, quero convidar você a estar conosco hoje à noite ou lá no templo. Você pode estar conosco no templo se você fez a sua inscrição. E mesmo que você não tenha feito a sua inscrição, como nós temos convencionado desde o aniversário da nossa igreja, até às 7h15 da noite, às 19h15, aqueles que fizeram a sua inscrição terão o seu lugar garantido no templo. Mas depois deste horário, nós iremos abrir espaço para os irmãos que chegarem ao templo, mesmo se não tiverem feito a sua inscrição, tá bom? Se você chegar lá, não tiver mais como acomodar ninguém, porque nós continuamos respeitando os protocolos de saúde e de segurança, você vai nos entender. Você vai entender o cuidado que nós estamos tendo com toda a igreja nesse período. Mas, se você esqueceu de fazer a sua inscrição, não pôde fazer, não sabia se poderia ir, e deseja ir hoje à noite, você pode ir. E se houver espaço, se houver lugares disponíveis, você será muito bem recebido, muito bem acolhido em nosso meio. Estará hoje conosco o pastor William Santos. Ele é missionário de missões nacionais, trabalha na gerência de evangelismo de missões nacionais e ele vai trazer a mensagem de Deus para o nosso coração neste culto de encerramento. E nós teremos também a nossa pizza missionária. Você pode participar de 2 formas. A primeira delas, doando o valor da pizza, para que estas pizzas possam ser pagas. Elas já foram adquiridas, mas você pode contribuir para que o valor desta aquisição das pizzas possa ser alcançado. Porque se nós fizermos isto, todo o valor que nós levantarmos com a venda das pizzas será para missões nacionais. Então você pode participar doando o valor de uma pizza, ou você pode participar comprando uma pizza que estará à disposição hoje à noite depois do culto. Você pode, ali mesmo na IPTG, ali na nossa cantina, vai ter toda a estrutura do drive-in, do drive-thru montado, para que você possa retirar a sua pizza. Mas atenção, você precisa fazer o seu pedido através do nosso aplicativo, através do link, melhor dizendo, que nós disponibilizamos ao longo da semana. Volta aí nas mensagens da Secretaria da Igreja pelo WhatsApp, você vai encontrar o link de acesso ao site para que você possa adquirir as suas pizzas, retirar hoje à noite e fazer o seu pagamento. Meus irmãos, vamos fazer missões, vamos alcançar o Brasil inteiro, o mundo todo, com a mensagem de que o Senhor nos ama, ama todas as pessoas e quer salvar todo aquele que crê. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós continuemos sendo sustentados
pela graça do nosso Deus. Vamos acompanhar agora o Minuto do Silêncio de hoje, mais uma edição, e depois cantar ao Senhor. Cantar, que nós iremos amar, multiplicar, orar e repartir para a glória do nosso Deus. Olá, meus irmãos. Hoje é o último episódio da temporada Livros da Bíblia e nós vamos aprender os livros de Judas, Apocalipse e os sinais do Novo Testamento. Então, Judas, lembra aquela letra J que você fazia para sinalizar João aqui na lateral do corpo? Então, é o mesmo J, só que agora aqui na testa. Então, você desenha o J na testa. Esse sinal é o sinal de Judas. Então, só o sinal de Judas. Apocalipse. Você vai fazer a letra A, bem fechadinha, com o dedão aqui na lateral. E a letra P. Isso aqui é a letra P. Só que você vai fazer com as duas mãos e com esse movimento. A, P. Apocalipse. Então, só o sinal de Apocalipse. E o sinal de Novo Testamento. Testamento você já aprendeu lá, quando começaram os livros da Bíblia, você aprendeu o Velho Testamento, mas a gente vai relembrar esse sinal para você. Então, novo. Então, lembra aquele sinal de bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o mesmo sinal, mas agora aqui para o lado, ó. Isso aqui é sinal de novo. Testamento. Então, Novo Testamento. Então, para os irmãos, uma boa semana. Tchau! Em meio ao desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, com medo da miséria e da pobreza, nós aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
reparto, não multiplico. Ora e 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 reparto. Continuando, meus queridos, com a série de mensagens iniciada no último domingo, pensando sobre as chamadas 5 solas da Reforma Protestante. Você se lembra? No último dia 31, nós celebramos os 503 anos do marco da Reforma Protestante, através do qual Martinho Lutero, um dos grandes expoentes da Reforma, além de outros reformadores, publicou as suas 95 teses falando a respeito do que, no seu entendimento, na sua leitura e também como iluminação da parte do Espírito Santo de Deus, entendia que deveria ser a caminhada da igreja à luz das Sagradas Escrituras. Nós vimos então, semana passada, que a sola inicial que trabalhamos foi a Escritura Sagrada. Sola Scriptura. Somente a Escritura tem autoridade divina sobre as nossas vidas. Por isso, como nós dissemos, ela é suficiente, ela é inerrante, ela não tem variação. É palavra de Deus para nós. Embora escrita por seres humanos ao longo de séculos, embora escrita num ambiente histórico e cultural, social, definido, ou vários ambientes assim, a depender do momento em que os seus trechos foram escritos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre uma outra sola muito importante, uma outra afirmação, uma outra definição trazida na contribuição de Martinho Lutero, bastante importante para que nós possamos entender a salvação. Aliás, semana passada nós falamos das Escrituras Sagradas e trouxemos também os textos bíblicos que apontam para a redenção da humanidade na pessoa de Jesus. A palavra de Deus aponta para a revelação máxima de Deus, que é o Cristo. E nós vimos que é na palavra de Deus que nós encontramos a revelação de Deus em relação ao seu plano maravilhoso de amor para redimir o homem da sua condição de pecado, do seu afastamento do Criador. E hoje vamos falar sobre um outro aspecto. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Entre os versos 16 e 21, vamos identificar qual é a outra afirmação, a segunda afirmação de Martinho Lutero, pensando a esse respeito. Um texto muito conhecido, aliás, um destes versos é um dos principais textos, se não o principal, que fundamenta boa parte do pensamento de Lutero a respeito da justificação que nós temos em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar também conosco a leitura a partir do verso 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram
como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Amém. Que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações. Pai Santo, Pai querido, que a Tua palavra possa ministrar a nós nesta hora. É o que nós humildemente suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Estas são as 5 solas apresentadas, desenvolvidas por Martinho Lutero. Semana passada nós vimos sola Escritura e agora, hoje, trabalharemos a fé. Somente a fé em Cristo Jesus. Um dos principais conceitos, uma das principais contribuições de Martinho Lutero para a teologia, um dos marcos da Reforma Protestante, é exatamente o entendimento bíblico-teológico da justificação pela fé em Cristo. É através da fé em Cristo que nós somos justificados, que nós tornamos-nos justiça em Deus, não por nós mesmos, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas pela fé genuína em Cristo Jesus, como diz a palavra, autor e consumador da nossa fé. Sobre isso eu gostaria de conversar com você nesta manhã, sobre a nossa fé. Pensando sobre este texto, como eu disse, aqui nós estamos diante de uma das principais referências bíblicas quando se trata desse tema teológico, do tema da justificação, do tema da salvação pela fé e pela graça de Deus. Vocês irão ver, nós iremos ver que esses dois pontos, a fé e a graça, estão intrinsecamente ligados. Aliás, alguns autores que defendem que as solas de Martinho Lutero não são 5, na verdade são 3, definidas como a Escritura, a fé e Cristo, porque a graça está dentro da fé. E dar glória a Deus é um sentimento, é o expressar de um anseio, de um desejo, e não propriamente dito uma formulação teológica, mas como rege a maioria dos historiadores e teólogos que estudam a questão da Reforma Protestante, vamos trabalhar nessa atoante, destacar de forma específica as chamadas 5 solas. Mas a graça e a fé caminham de mãos dadas. É só lembrar, por exemplo, do texto, de um dos textos conhecidos também do apóstolo Paulo, quando trata esse respeito, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, quando ele diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Então, a graça e a fé em Cristo Jesus, a graça de Deus e a fé em Cristo Jesus é o que nos justifica. Não somos nós que nos justificamos. Não são os nossos méritos. Não é aquilo que nós podemos fazer ou mesmo comprar pelo sistema de indulgências tão criticado, tão combatido por Martinho Lutero. O que se fazia à época em que ele escreveu, ali no século XVI, era exatamente a compra de indulgências, objetivando assim comprar a salvação, pelo menos parte da salvação, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios recursos. E quando Martinho Lutero tem esta iluminação da parte de Deus, à luz da palavra, ele entende que nada pode nos fazer merecer a salvação. Absolutamente nada. É a partir daí que ele, inclusive, desenvolve a sua chamada teologia da cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o quão necessitados nós somos, o quão incapacitados nós somos, o quão depravados nós somos, o quão carentes nós somos da graça de Deus. Olhando para a cruz. Então, quando nós pensamos a respeito do que Jesus Cristo fez por nós, nós vemos que a fé, a graça, a pessoa e o papel de Jesus tem uma ligação muito íntima, também com a Escritura, também com o dar glória a Deus, enfim, todas estas afirmações bem repetitórias, podemos assim dizer, elas estão interligadas. E pensando sobre a fé, que é o nosso tema desta manhã, gostaria de destacar alguns aspectos olhando para esse texto. O primeiro deles, nós precisamos crer na mensagem divina.
se nós queremos desfrutar, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, desta condição de justificação, ou seja, da justiça de Deus em nós, nós precisamos crer. Crer na palavra de Deus, crer na mensagem divina, crer no Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo diz entre os versos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo resgata a afirmação que Deus traz a Abacuque, quando da escrita do seu livro, lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, a palavra hebraica que aparece ali em Abacuque 2,4 é a palavra emuná, que está relacionada com a ideia de fidelidade. Na verdade, o que Deus está dizendo ali a Abacuque, está colocado naquela profecia, o justo viverá por causa da sua fidelidade. Sua do justo? Não, fidelidade de Deus sobre a sua vida. Esse conceito, então, de fidelidade, também de adesão, de estar ou de ser adepto de uma causa, de uma ideia, de uma mensagem, ela toma conta também da ideia do termo grego pistes, pistel, que significa fé, que significa desenvolver a fé. Não é simplesmente acreditar em algo, mas é depositar em determinada realidade toda a sua confiança, toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todo o seu ser. Então, quando nós lemos do apóstolo Paulo que o justo viverá pela sua fé, nós não estamos falando apenas em acreditar. Nós estamos falando em um movimento muito maior e mais profundo do que este. É devotar toda a sua vida ao Criador. É entender do pensamento às entranhas, ao coração, que Jesus Cristo se entregou na cruz por mim, por nós. Que aquele lugar na cruz, como dizia Lutero, não era de Jesus, era nosso. Era lá que nós deveríamos estar. E de entender que nós só podemos ser justificados mediante a fé, a devoção, a entrega, a obediência, a adesão a esta mensagem reconciliadora da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. E é através dessa mensagem que o poder de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo faz questão de ressaltar a pregação para os judeus. O próprio Jesus disse isso quando conversava com a mulher samaritana em João capítulo 4. A salvação vem dos judeus. Por quê? Porque no plano maravilhoso de Deus, que não pode ser totalmente compreendido por nós, o Cristo, o Messias, veio do povo judeu. Então, quando Paulo diz que a salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, não quer falar de um estado de proeminência do judeu em relação ao grego. É apenas para apontar a cronologia dos fatos. Jesus veio para os seus. Lembra do que João diz? Mas os judeus, o seu povo, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, mas olhando para esta expressão crer, deste modo como eu estou dizendo, se você devota todo o seu ser, se você coloca toda a sua força, toda a sua energia, se você acredita realmente que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou dentre os mortos, dando a você a possibilidade da vida eterna em Cristo, a salvação, você, não pelo seu próprio mérito, não pela sua capacidade de crer, não pelo seu próprio esforço, mas pela graça de Deus, você é salvo. E nós nos tornamos justos, nós somos feitos justos por Deus através de Jesus. Como diz Atos capítulo 4, versículo 12, meus queridos, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus, somente em Jesus. A salvação advém dele. Como Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 17,
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós ouvimos a palavra de Cristo, nós então entendemos, elaboramos, assimilamos, compreendemos na mente e no coração a mensagem e manifestando uma fé nesta mensagem, nesta verdade, nós desfrutamos da salvação. Nós alcançamos a salvação, ou, melhor dizendo, nós somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Ele manifesta a sua graça em nossas vidas. E nós, pela fé nele, pela fé em Cristo, pela fé na sua mensagem, pela fé na cruz, a mensagem da cruz, nós podemos desfrutar da salvação. Há um autor, Stephen Nichols, que diz o seguinte: ninguém terá muito apreço pela gloriosa obra da redenção, sem primeiro encarar frontalmente a feia realidade do pecado. Em primeiro lugar, precisamos entender que nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos depravados, que a natureza humana é corrompida. Não for a graça de Deus, nós não poderíamos desfrutar da salvação. Não é mérito nosso, é graça de Deus combinada à nossa fé. É graça de Deus que nos leva a desfrutar da salvação. Mas se nós não vemos, nós não virmos, melhor dizendo, a nossa condição, se nós não vemos, não temos condições de ver, se nós não concluímos, se nós não concordamos como o pecado está impregnado na nossa vida, entranhado em nós, nós não podemos alcançar a salvação. Em segundo lugar, além de crer na mensagem divina, nós precisamos crer na justiça divina. Sim, nós precisamos ser convencidos do pecado e também da justiça de Deus. Versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aqui Paulo está falando da revelação criada de Deus, que manifesta a glória de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e está falando também da pessoa de Jesus, revelação máxima de Deus para a humanidade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, na medida em que nós rejeitamos esta revelação, que o homem rejeita esta revelação, então a impiedade, a injustiça, a condição pecaminosa do homem, ela prevalece contra a verdade. No lugar da verdade entra a mentira, no lugar da justiça entra a injustiça. E se nós não nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, é nesse estágio que nós ficaremos. Porque eu repito, nós somos corrompidos. Nós somos irremediavelmente marcados pelo pecado. Se nós não nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, nós não podemos vencer esse estado de injustiça humana. Nós iremos, como o texto diz, nós iremos nos apresentar ou nos colocar contra a verdade revelada de Deus, permanecendo numa vida de impiedade, numa vida de injustiça, como aqueles que rejeitaram a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Cristo, o fizeram na época do apóstolo Paulo, não apenas gentios, mas muitos judeus, e como muitos fazem hoje. Martinho Lutero afirma: pela fé em Cristo, portanto, a justiça de Cristo torna-se nossa justiça. E tudo que ele tem passa a ser nosso. Melhor, ele mesmo se torna nosso. A justiça de Deus nos é imputada por causa de Jesus. Porque ele tomou o nosso lugar na cruz. Aquele lugar na cruz não era dele. E ele ali esteve. Aquele lugar na cruz era nosso e nós ali não estamos. É assim que se manifesta a justiça de Deus. O lugar que não era de Jesus, ele tomou. O lugar que não era de Jesus, o lugar que era nosso, nós não tomamos.
Como é que isso é justiça, pastor? Porque a justiça de Deus se manifesta no ato da nossa justificação. Nós não merecemos a justiça de Deus, nós não podemos por nós mesmos alcançar a justiça de Deus, mas pela graça de Deus manifesta em Jesus, nós nos tornamos justos. É como se você tivesse uma grande dívida, impossível de ser quitada, e você tivesse uma nota promissória assinada com quem contraiu a dívida. E alguém que ama você, que gosta de você, que valoriza você, sabedor dessa sua dívida impagável, para você impagável, paga, quita a sua dívida com o seu credor. Eu pergunto a você, você pagou a sua dívida? Não, você não pagou, você não tinha como pagar. Mas você continua devendo? Não, você não continua devendo. Porque alguém resgatou a dívida em seu lugar. Alguém tornou você não devedor, embora você continue devedor porque não foi você que pagou. É assim que nós entendemos a justificação pela fé. Nós não nos tornamos justos por nós mesmos. Nós somos tornados justos por causa de Jesus. Por isso, Martinho Lutero diz, ele mesmo se torna nosso. Jesus que fez isso por nós. E a outra expressão dele para complementar isto, na qual ele diz, não é que a pessoa justa nada faz, mas não são as suas obras que a tornam justa. Sua justiça é que cria as obras. Então, tem muita gente que acha que primeiro precisa se tornar uma boa pessoa para depois se apresentar diante de Jesus e merecer receber algo dele, merecer receber a salvação dele. Vou dizer uma coisa para você, lê do engano. Nós nunca iremos merecer a salvação. Nunca. Por melhores pessoas que nós sejamos. E praticar boas ações não significa ser uma boa pessoa. Porque, na verdade, o sentido aqui de ser bom e ser mal está atrelado ao pecado. E a nossa condição é pecaminosa, ou seja, a nossa condição é má. Então, nós não fazemos coisas boas para nos tornarmos justos. Porque fomos tornados justos em Jesus, é que podemos praticar as boas obras. É assim. Por isso você tem que se voltar para Jesus como você está. Exatamente como você está. Porque nós temos que entender o pecado, a nossa condição de pecado, a mensagem do Evangelho que aponta para o pecado, nós temos que entender a justiça de Deus e, finalmente, meus queridos, temos que entender o juízo de Deus. Crer neste juízo sobre as nossas vidas, sobre a vida de todas as pessoas. Entre os versos 20 e 21, Paulo diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Volta aqui para mim um pouquinho. Não existe desculpa para quem quer que seja. Porque ainda que nós pensemos nos povos que ainda hoje existem, que não foram evangelizados, ou seja, que não foram-lhes anunciada a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, ainda assim essas pessoas não são indesculpáveis. Por quê? Porque a revelação de Deus na natureza, na criação, aponta para o Criador, aponta para o nosso Deus, aquele que é criador e sustentador do universo. Não há desculpa para o ser humano. Não há desculpa de saber e de dizer, mas eu não sabia, mas eu não tinha ideia, mas eu não podia imaginar. Não. A revelação de Deus, ela é suficiente para convencer o homem. A revelação criada, a revelação bíblica e a revelação máxima, a pessoa de Jesus. Paulo continua dizendo nesse texto, no verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Há pessoas que deliberadamente se afastam de Deus, que deliberadamente o rejeitam. E quando nós rejeitamos a Deus, quando nós rejeitamos a Cristo, como os judeus, muitos judeus da sua época fizeram, como muitos judeus da época de Paulo fizeram e pagãos também fizeram, quando nós rejeitamos deliberadamente a graça de Deus manifesta em Jesus, não há desculpa para nós.
Não há desculpa. E entender o juízo divino passa também por aí. O juízo de Deus não é porque Ele é mau, não é porque Ele quer o nosso mal, não é porque Ele quer acabar conosco ou nos destruir, não. Entender o juízo de Deus é entender o seu amor. Aí, como assim? Entender o juízo de Deus é entender que Deus fez o maior ato de amor, procedeu, realizou o maior ato de amor que alguém poderia fazer. Entregou seu próprio filho, próprio Deus, para morrer por nós. Esvaziou-se de si mesmo, como diz a palavra. Isto é amor. Mas é também juízo de Deus sobre a nossa vida. Por isto, não deixemos que a carne, que a natureza humana nos afaste da experiência com Jesus. Observe para aquilo que Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tempo inteiro em conflito. Tempo inteiro. Se nós não trabalharmos para prevalecer contra a carne, nós não desfrutaremos dos benefícios da salvação em Cristo Jesus. Mas tudo isso, preste atenção, só é possível através de uma fé genuína. Repito, é mais do que acreditar. É devotar todo o ser. É se unir de corpo, de alma, de espírito. É entregar-se completamente a Jesus. Aliás, foi ele mesmo que disse, lá em João capítulo 16, entre os versos 8 e 11. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, o Espírito da parte de Jesus vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Este é o juízo de Deus. O príncipe deste mundo já está condenado. Este mundo aqui um dia vai acabar, vai ficar para trás. Como eu disse na última quarta-feira, se você pôde acompanhar a reflexão em Tessalonicenses capítulo 4, a nossa esperança é saber que um dia Jesus vai voltar e que nós iremos reinar com Ele na glória. Nossa esperança não está nesse mundo, não. Não está na vacina que nós vamos receber. Não está na vitória contra a pandemia. E olha, não estou dizendo que tudo isso não deva acontecer. Sim. Eu estou dizendo a esperança da vida do seguidor de Jesus, de quem crê nele e vive pela fé, não está em qualquer coisa que esteja diante dos nossos olhos. Está na pessoa de Jesus. Semana passada eu citei um texto, quero que você dê mais uma vez uma olhada nesse texto, eu não vou ler todo, mas está aí na sua tela agora, 2 Coríntios capítulo 5, entre os versos 17 e 21. Nós fomos alcançados em Cristo para que nós possamos também desenvolver o ministério da reconciliação. E olha lá o final desse texto, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É por isso que nós somos chamados a desenvolver o ministério da reconciliação. É por isso que Deus quer usar as nossas vidas. E Paulo disse nesse texto, eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. E eu quero viver por este poder. Eu quero viver para este poder. Eu quero viver para o meu Senhor. Por isso, quando nós pensamos na fé, somente a fé, sola fide, nós nos lembramos dessas palavras do apóstolo Paulo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Está escrito, meus irmãos, está escrito, o justo viverá pela fé. Que vivamos assim, entregando todo o nosso ser, todo o nosso coração a este Deus que um dia nos remiu, que um dia nos redimiu, que pagou a nossa dívida e que nos fez justos pelo seu amor e pela sua graça. Sim, graça da qual iremos tratar na próxima semana. Sola gratia.
Esteja conosco e que Deus continue falando o seu coração. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Tua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bênção de Deus para as nossas vidas, essa canção, né, meus queridos? Deus abençoe a nossa querida Débora, mensageira do Rei da nossa igreja. Aliás, continuem orando, meus queridos, pelo nosso irmão Sinésio, pai da nossa irmã Débora, que se recupera de um princípio de AVC, está em casa. Nós louvamos a Deus porque tem cuidado dessa família para nós, que é tão preciosa. Estejam orando pelos demais enfermos da nossa igreja. Lembre do nosso irmão Paulo Freire, lembre da nossa irmã Terezinha, lembre dos demais irmãos enfermos que nós, infelizmente, não conseguimos registrar todos em nossas celebrações. Mas estejam orando pelos enfermos de um modo geral. Peço que vocês orem também pelo Henrique. Henrique, uma criança de 2 anos de idade, neto da nossa irmã Ana Maria, filho da Ângela, que já foi também da nossa igreja.
ele está internado com uma enfermidade, uma virose que não se descobre de fato o que é. E a família então está apreensiva, mas ao mesmo tempo confiante que Deus vai manifestar a sua graça sobre a vida desta criança e ele será curado. Quero pedir que a Igreja Batista Central de Taguatinga se una em oração, nessa corrente de oração pela vida do Henrique. Quero pedir também, queridos, que nós oremos pelas famílias enlutadas da nossa igreja. Na última semana antepassada, algumas famílias da nossa igreja ficaram enlutadas. Eu me lembro novamente da nossa irmã Leide Ferreira, esposa do irmão Paulo Freire, que perdeu a sua irmã num atropelamento de ônibus, uma fatalidade, né, meus queridos? Uma pena realmente. Oro também e peço que vocês orem pela família do nosso irmão Adail e da nossa irmã Maria Antônia, que perderam a sua filha caçula, a Rosene, que foi chamada à presença do Senhor também na última semana. Domingo passado faleceu um tio muito próximo, muito chegado da irmã Elisângela da Lamura, irmã Elisângela, esposa do pastor Jefferson, essa família que este ano chegou para a nossa igreja, que se tornarão membros da nossa igreja na próxima assembleia. Ela sentiu bastante a partir desse tio. Peço que vocês continuem orando também por essa família. Quero incluir agora a família também do nosso irmão Márcio Soares Mariano. Márcio, que é esposo da nossa irmã Meg, ele perdeu uma tia também nessa última semana, a tia que de uma forma muito rápida teve a descoberta de um câncer no cérebro, já num estágio muito avançado, e foi sepultada na última sexta-feira. Orem pela vida do nosso irmão Márcio e também da sua família. Que Deus possa continuar derramando consolo, conforto sobre todas as famílias enlutadas da nossa igreja. A Bíblia nos ensina a chorar com aqueles que choram, e nós estamos junto com vocês, meus queridos irmãos, que perderam entes queridos ou que têm familiares que estão enfermos, mas também a Bíblia nos ensina a nos alegrar com aqueles que se alegram. Por isso, nós vamos engrandecer o nome do Senhor e agradecer pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário nesta semana. Está agora na sua tela o nome destes irmãos, começando pelo nosso irmão Neuvídio Machado de Souza. Neuvide Machado de Souza. Nosso irmão Neuvide, ou nosso irmão Machado, como é conhecido em toda a igreja, faz aniversário amanhã. Que Deus te abençoe, meu irmão, diácono da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que este novo ano o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Também amanhã é aniversário, meus queridos irmãos, do nosso querido Pedro Henrique Belchior Carvalho, Portugal, filho da irmã Rosália, esposo da nossa irmã Juliana, um dos líderes do Ministério Rodós. Pedro, meu amigo, Deus te abençoe, receba o nosso abraço, feliz aniversário para você. No dia 10, é aniversário da Luísa Soares Santana, pequena Luísa, coisa linda essa menina, filha dos nossos irmãos Tiago e Tainá, fazendo aniversário. Que Deus te abençoe, Luísa, pelo seu aniversário. Aniversário também da Ana Carla Santos Gonçalves. Receba, minha querida, o nosso abraço em Cristo Jesus. No dia 11, é aniversário do Guilherme Antunes Ribeiro. Deus te abençoe, meu querido, parabéns, feliz aniversário. E também, já no dia 12, aniversário da Alice Beltrão Mendes Xavier, filha dos nossos irmãos Marcílio e Adriana Beltrão Xavier, que neste ano se despediram de nós durante a pandemia, mudando para Goiânia, mas um casal muito querido, uma família muito querida. Nós amamos vocês, meus irmãos, e que Deus possa abençoar a pequena Alice nesse novo aniversário, nesse novo ano da sua vida. É também no dia 12, aniversário da nossa irmã Aldenora Pereira Nóbrega, nossa querida irmã, aquela irmã que cozinha tão bem, que abençoa tanto a nossa igreja, através do ministério ali da cozinha, da cantina, as pizzas da irmã Aldenora. Quem é que não conhece na nossa igreja, né? As pizzas da irmã Aldenora. Se você não conhece, olha, adquira, porque são deliciosas. E também a nossa missionária, porque ela está sempre nas viagens, lá no barco missionário, lá na Amazônia. Este ano, inclusive, em janeiro ou fevereiro, ela estará de novo lá no barco missionário. No dia 13, é aniversário do nosso irmão Adail Alves Moreira. Acabei de citar o nosso irmão Adail, que perdeu a sua filha, né? Olha só, meus irmãos, domingo passado, dia 1º, foi aniversário da irmã Maria Antônia, a sua esposa.
e nessa semana próxima, aniversário do irmão Adail. E eles, tão perto da data do aniversário, perdem a sua filha. Vamos orar por esta família. No dia 14, fechando a nossa lista, próximo sábado, Fernanda Rocha Temporim de Lacerda e também a nossa irmã Maria de Lourdes Lins Santana. E meus queridos, sobre a irmã Maria de Lourdes, volta aqui para mim agora. Sobre a irmã Maria de Lourdes, eu quero dizer uma coisa para você. A nossa irmã estará completando no dia 14 100 anos de vida. Olha, meus queridos irmãos, não é todo dia que um membro de uma igreja completa o seu primeiro centenário de vida. E nós vamos ter no próximo domingo, eu já quero deixar o convite, preste atenção aqui em mim. No próximo domingo, pela manhã, aqui no nosso culto da manhã, nós vamos ter um tempo especial de gratidão a Deus pela vida da nossa irmã. Convide todo mundo, porque será um acontecimento. Iremos celebrar 100 anos de vida da nossa querida irmã. Quero também, nesse momento, apresentar um motivo de gratidão ao Senhor. Continua comigo. Olha só, semana passada foi aniversário de uma das crianças da nossa igreja. Mas por um problema no nosso sistema, nós não identificamos o seu nome e não destacamos o seu aniversário domingo passado. Então eu quero aqui, em nome da nossa igreja, em nome do Ministério Cross, me desculpar com os nossos irmãos Alisson e Rosa Ribeiro, queridos irmãos, queridos amigos, muito conhecidos em nosso meio, porque na última terça-feira, dia 3, foi aniversário do Fernando. Fernando, isso aí, Fernandinho. Fernandinho fez 3 anos, completou 3 anos na última terça-feira. Esse menino bonito, esse menino esperto, esse menino que dá uma canseira nos pais, como tem que ser, continua assim, meu Fernando. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue crescendo na presença de Jesus, que você continue se desenvolvendo na presença de Jesus, e nós ficaremos muito felizes de continuar acompanhando o seu crescimento e celebrando a cada ano o seu aniversário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, você, se sobrou bolo do seu aniversário, você guarda um pedacinho para mim. Porque, tudo bem, eu não falei semana passada, a gente esqueceu, se confundiu, foi um problema, mas a gente ama você. Se tiver um pedaço de bolo aí, nós vamos aí comer, tá bom? Deus te abençoe, meu querido, e a todos os aniversariantes dessa semana, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Queridos, nosso intuito, a nossa intenção é nunca esquecer o aniversário de ninguém, nunca que esse lapso não aconteça, é o que nós trabalhamos para acontecer. Mas se acontecer, eu peço que vocês nos perdoem antecipadamente e também nos ajudem para que nós possamos corrigir o nosso erro, como estamos fazendo agora, e possamos assim celebrar a vida na presença de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora, através da nossa oração. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença nesta manhã, reunidos em Teu nome, cantamos, ouvimos a Tua palavra, fomos por ela edificados e agora, Senhor, apresentamos as nossas orações. Em primeiro lugar, para suplicar que Tu possas alcançar aqueles que estão enfermos e curá-los, ó Pai, conforme o Teu querer. Também apresentar aqueles que estão enlutados, rogando, Senhor, o consolo, o conforto de Deus sobre as suas vidas. E também, ó Pai, apresentando as nossas vidas em gratidão, pela vida dos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Nós queremos, ó Deus, orar por todos estes nomes que foram destacados aqui. Queremos suplicar, ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre eles das Tuas mais escolhidas bênçãos. Que o Senhor possa assisti-los em todas as suas necessidades. Que eles possam continuar contando os seus dias, os seus anos, na Tua presença, vivendo assim de forma sábia diante de todas as pessoas, diante do mundo como um todo. Deus, derrama do Teu favor sobre cada um deles. Continua cuidando, ó Pai, da nossa igreja. Pedimos por todas as nossas ações, projetos, programações. Pedimos, Senhor, pela preparação já para o próximo ano, para que o Senhor nos conduza, nos dirija, nos oriente, conforme a Tua vontade. Entregamos ao Senhor também nossa campanha de missões nacionais, o encerramento da nossa campanha nessa noite, que seja tudo, ó Deus, cada centavo levantado, que seja para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. É tudo isso que nós suplicamos e agradecemos
em oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração, meus queridos irmãos. Você é convidado a continuar conosco, acompanhando os conteúdos aqui da nossa igreja e também a nossa transmissão de logo mais à noite. Se você não poderá estar conosco lá no templo, às 7 da noite, nos acompanhe aqui pela TV IBCT e celebre ao Senhor conosco nessa festa linda de missões nacionais. Eu quero lembrar da nossa campanha Família no Pão e na Fé. Nós não podemos deixar de assistir as pessoas necessitadas. Sempre, quando for ao mercado, coloque um item a mais, ou 2 ou 3, o que você puder ajudar para que novas cestas sejam preparadas e mais pessoas sejam assistidas. Você também vê agora os nossos dados financeiros. Você pode fazer a sua oferta para missões através dessa conta, você pode ofertar para os trabalhos da igreja e você deve devolver o dízimo que pertence ao Senhor. Não se esqueça, este é um princípio bíblico para as nossas vidas. Falando em oferta e falando em missões, não se esqueça, hoje à noite, encerramento da nossa campanha lá na IPTG, em nossa celebração presencial. Participe conosco, vamos celebrar o Deus que nos amou e que nos ama e vamos renovar o nosso compromisso de também trabalhar para que mais pessoas sejam alcançadas em Cristo Jesus. A nossa pizza missionária acontecerá hoje. Você pode ajudar doando uma pizza, aí você vê os contatos da nossa irmã Adriana Brito, líder do Ministério de Missões, para doar uma pizza neste propósito, ou você pode adquirir uma pizza, você pode comprar. Se você está cadastrado na nossa lista de transmissão, você recebeu o link através do qual você pode fazer o seu pedido, comprar a sua pizza, o nosso iFood, viu pessoal? É só entrar lá, o iFood da nossa igreja, e você então adquire a sua pizza, 1, 2, 3, quantas você quiser. Hoje à noite, depois do culto, você pega e paga. Pega e paga a pizza que você adquirir, tá bom? Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, nas próximas semanas, aliás, nesta semana agora, possivelmente já amanhã, nós lançaremos o edital da primeira Assembleia Ordinária online da Igreja Batista Central de Taguatinga. É isso mesmo. Em tempos de pandemia, novidades que nós estamos experimentando. Então, a nossa Assembleia ela será realizada, se tudo der certo, no próximo dia 20 de novembro. Amanhã, nós lançaremos o edital e queremos desde já convidar você que é membro da igreja, convocar você que é membro da igreja a participar conosco desta assembleia muito importante, a primeira assembleia online da história da Igreja Batista Central de Taguatinga. E para encerrar a nossa celebração, eu falo mais uma vez para você, como falei na quarta-feira, do nosso passeio pelo Evangelho de Marcos. Vamos estudar o Evangelho de Marcos com essa nova temporada que foi lançada nesta semana, o Evangelho dos Milagres. Você ainda não assistiu os episódios? Olha, você está perdendo tempo. Estão maravilhosos. Pastores, seminaristas da nossa igreja, com a condução do pastor Simvaldo Farias, que idealizou o projeto, emplacou o projeto, e nós louvamos a Deus por isso. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Não deixe de acompanhar, tá bom? Logo depois que a gente finalizar aqui, vai entrar a vinheta do Evangelho de Marcos para que você não esqueça. Que Deus te abençoe, te dê um domingo na presença do Senhor, a segunda parte do dia, depois do almoço, uma tarde na presença de Jesus, e hoje à noite estaremos juntos na celebração ao Senhor ali na IPTG. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje, para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.